bom com você? Tranquilo? Eu sou Paulo Oliveira, esse aqui é o canal Interagindo com Cristãos e hoje a gente vai estar falando sobre extraterrestre. O que a Bíblia diz sobre isso? O que você pensa sobre isso? O que eu penso sobre isso? Interaja conosco, deixa um likezinho, se inscreva no canal, tá bom? E nos acompanhe aí nessa matéria de hoje que é muito significativa e tira muitas dúvidas da gente, tá bom? Então vamos lá, vamos rodar aí o vídeo e vamos estar falando sobre o assunto, tá bom? Que Deus abençoe você por enquanto. Obrigado por estar aqui conosco, amém? Então, a Bíblia ela não diz absolutamente nada, né, acerca de extraterrestres. Na verdade, nenhum texto bíblico considera a existência de qualquer forma de vida, inteligente ou não, fora da Terra. Além do que há em nosso planeta, a Bíblia apenas afirma a existência de seres espirituais, mas a verdade é que constantes rumores sobre a possível existência de extraterrestres sempre causam dúvidas em algumas pessoas com relação ao posicionamento bíblico acerca do assunto, né? Vamos falar melhor sobre isso aqui, né? Vamos ver aqui. Suposto contato com extraterrestres? Definitivamente não. Apesar disso, alguns círculos comprometidos em provar a existência de extraterrestres tentam se valer de certas passagens bíblicas que, segundo eles, indicam a existência de vida fora da Terra. Talvez a passagem bíblica mais utilizada nesse sentido seja a visão do profeta Ezequiel na ocasião, né, do seu chamamento. Está em Ezequiel 1 e 2. Eu vou ler alguns trechos aqui, porque é muito longo, né? Mas só para você, depois você medita, você pega a Bíblia e lê. Que diz assim: olhei e vi a tempestade que vinha do norte, uma nuvem imensa com relâmpagos e faíscas, e cercada por uma luz brilhante. O centro do fogo parecia metal reluzente, e no meio do fogo havia 4 vultos que pareciam seres viventes. Na aparência tinham forma de homem, mas cada um deles tinha 4 rostos e 4 asas. Como se fosse carvão aceso, né? Eram como tochas. O fogo ia de um lado para o outro entre os seres viventes, e do fogo saíam relâmpagos e faíscas. Os seres viventes iam e vinham como relâmpagos. Enquanto eu olhava para eles, vi uma roda de fogo de cada lado de um deles, diante dos seus 4 rostos. Esta era a aparência das rodas e a sua estrutura. Reluziam como o berilo, e as 4 tinham aparência semelhante. Cada roda parecia estar entrosada na da outra. Entende? Isso aqui é como se fosse o livro do Apocalipse, é muita simbologia. Essa interpretação de uma pessoa, de um ser humano, de coisas que ele nunca viu na vida dele. Então ele tenta escrever mais ou menos dentro daquilo que ele pode, né, com alguns significados da época dele, que é bem diferente da nossa hoje. Talvez se alguém tivesse uma visão parecida, poderia explicar melhor. Mas enfim, é esse texto que eles pegam para exemplificar, né, e tirar as suas conclusões. Olha, eu vou dar a minha conclusão aqui. A Bíblia realmente ela não diz nada sobre isso. Mas vejam só, extraterrestre, já está dizendo algo, um corpo, seja espiritual ou não, é extra-terra, né? Não está aqui na Terra. E sabemos dessas dimensões, né? Por exemplo, Deus, espírito, anjos, espírito, o próprio inimigo também espírito. Eles estão de fato numa outra dimensão, eles são espirituais, nós somos carnais, animais. Então não tem como, né, nós correlacionarmos com isso. Aparições, sim, Deus aparece, os anjos aparecem, sim, de forma espiritual, para alguns, né, para manter para dar uma certa direção. A própria Bíblia relata, né, sobre as aparições de anjos. Enfim, então são corpos celestiais e nós somos corpos animais. Então eu entendo que sim, existem corpos extraterrestres que fazem contato conosco da parte de Deus. Agora, todas essas coisas que a gente vê aqui nessas plantações, esses sinais, todas essas simbologias que o ser humano não entende, enfim, até de certa forma é muito curioso, né?
Isso ocorre em todo mundo. No Brasil você vê várias e várias cidades. Aí como explicar isso? Alguém foi lá à noite com um trator e desenhou isso? Esses montes não dá, né, gente? Realmente vamos ser coerentes. Alguém fez isso aí. E não foi um ser humano. Não foi uma máquina, não foi um helicóptero, não foi um avião. Não, eu sinceramente não sei. Foi algo feito por pessoas, né, um corpo de convívio espiritual. É extraterrestre? É. A única conclusão que eu chego é que existe dois tipos de corpos celestiais, da forma que eu entendo. Existe Deus, o nosso Deus, que criou os anjos e que nos criou, e também criou os Satanás, e seus anjos que foram expulsos lá de cima, lá do céu. A Bíblia nos dá essa base. Tá, se alguém desenhou isso aí, quem foi? A única conclusão que eu chego foi quem? Satanás, para ficar enganando o povo, para dizer que tem extraterrestre, para dizer que há outros povos em outros planetas. A Bíblia não diz nada disso aí, que existem outros planetas que são povoados por seres como nós, carnais. Não diz nada disso. Diz que há corpos celestes, corpos espirituais e corpos carnais, nós e eles. Então a única conclusão que eu posso chegar sobre isso é que tudo isso aí que a gente vê é obra do diabo, é satânico, é maligno. Então nós não devemos crer nisso, crer o que a palavra de Deus nos ensina, amém? É o que eu penso. Então toda essa simbologia, tudo isso aí que a gente vê, que é curioso, até de certa forma bonito, que não nos diz nada, só aguça a nossa curiosidade e nossa imaginação. Se você lê a palavra de Deus, se você nasceu de novo, é nova criatura, você vai dar crédito ao que diz a palavra de Deus, e não a isso aí. Para isso aí tudo é maligno. Isso vem de quem? Do inimigo. Ah, mas tudo é satânico. Qual a conclusão que você chega? Você, meu amado irmão, que é satânico. Ué, isso aí não é de Deus. Para que Deus ia fazer isso aí? Se não é de Deus, é do diabo, é do adversário. Aí ele fica criando, sabe, os cientistas e os ufólogos, os estudiosos aí que se detêm só na ciência, não mais na área espiritual, não mais Deus, não dão crédito a Deus. Aí eles aguçam a imaginação deles, eles começam a viajar e falar coisas, e sabe, hoje todos os planetas foram aí já visitados por sondas e tal, e nunca acharam nada, nunca acharam vida, sabe, ficam tentando, e não vai achar porque não existe. Você entendeu? Isso é o que eu penso sobre extraterrestres, é o que eu penso sobre esses sinais, toda essa coisa aí que a gente vê, que é curiosa mesmo, mas não vem de Deus. Se não vem de Deus, vem de quem? Do inimigo. E quem é o inimigo? Satanás. Aí ele cria toda essa situação, toda essa coisa aí, para que a pessoa que não tem conhecimento da palavra de Deus, que não tem temor a Deus, fique imaginando esse monte de baboseira aí. Ah, que foram os UFOs, que vieram as naves estelares aí na noite, na madrugada, e fizeram esses desenhos e para ali, para lá. Entendeu? É mais ou menos isso. Esse é o caminho que eu concluo de tudo isso aí. Os adeptos da ufologia alegam que o profeta teve como um contato com STS e registrou tudo em seu livro. É absurdo isso aí, essa passagem que eu falei de Ezequiel, de 1 a 2. Mas é claro que esse tipo de interpretação é errado. Essa interpretação ignora completamente a natureza da Bíblia, como sendo a infalível palavra de Deus. Também despreza qualquer fundamento de interpretação do texto bíblico. As regras de uma boa hermenêutica nos ensinam a interpretar os textos bíblicos, cada qual em seu estilo literário. Entendeu? Tem isso aí. Isso significa que devemos identificar quando um texto é histórico, profético e poético, e etc. Por aí vai. O que de fato o profeta Ezequiel registra foi uma impressionante teofania, isto é, um aparecimento visível de Deus. Então ele descreveu sua visão num texto repleto de linguagens simbólicas, e como eu falei, comparação aqui com o Apocalipse, e você vai interpretar mais ou menos dentro daquilo que a sua imaginação, o seu conhecimento tem, que é totalmente diferente do nosso de hoje, um outro tempo, outra época, meu Deus, completamente diferente. Esse tipo de característica é muito comum na literatura profética do Antigo Testamento. Na visão de Ezequiel, Deus se apresenta como um guerreiro divino em sua carruagem. Nesse contexto aparece também a figura de 4 seres viventes, que provavelmente eram querubins, anjos.
Portanto, não há nenhuma referência a um suposto contato do profeta com extraterrestre, o que é um absurdo. Amém, meus irmãos? Espero que vocês tenham gostado, que alguma coisa aí tenha te ajudado, tá bom? E tire isso da sua cabeça, não existe realmente extraterrestre, essas coisas, essas baboseiras aí que a imaginação do homem, a ciência, esses ufólogos, sabe, pesquisam. Não existe, não existe. Tudo isso aí, ó, fora de Deus, é criação do diabo, do inimigo, coisa maligna. Então não vai por esse caminho não, tá bom? Se afasta disso aí. É até bonitinho ficar olhando e ficar imaginando, mas não é de Deus, tá? Não existe extraterrestre. Se existe extraterrestre, é Deus e os seus anjos, tá? Esses corpos espirituais e nós, humanos, corpos carnais. É isso, resumindo é isso. E Jesus voltará, vai aparecer nos ares e todos os verão com grande poder e glória. E se eles esperam extraterrestres, são esses, os anjos do Senhor e Jesus Cristo, sabe, com grande poder e glória, que aparecerá nas nuvens e todos os olhos o verão. Amém? Que Deus abençoe você e deixa